Tony, só para a gente dar um passo atrás aqui e voltar na nossa discussão central, olhando, né, a gente teve, você mencionou da Libra, que foi uma reserva global e acabou se extinguindo como tal, e a gente teve a ascensão do dólar como uma moeda de reserva global. Só que a gente sabe que em 1971 a gente teve o Bretton Woods, em que o padrão ouro foi abandonado e o dólar passa a ser uma das primeiras, se não a primeira moeda 100% baseada em confiança, né? E não mais no lastro em um metal precioso ou coisa do tipo. Qual que você acha que são as implicações disso para o dólar? E mais do que isso, quais são as implicações para os países que têm reserva numa moeda que não possui nenhum tipo de lastro? Eu diria que a relativa... Então, quando houve essa passagem, né, o Nixon acaba a ligação entre o dólar e o ouro. Primeiro que, se você acompanha essa história, você que essa ligação ficou mais e mais enfraquecida nos anos 60. Então, não foi uma coisa que aconteceu de um momento para o outro. Foi uma ruptura abrupta, né? Não foi uma coisa abrupta. Não é que o cara acordou um dia e falou, acabou. Né? Teve vários passos nesse processo. E tinha esse problema, né? Quer dizer, os Estados Unidos estava correndo déficits correntes grandes, porque você tinha a guerra do Vietnã de um lado e você tinha a guerra contra a pobreza, né? Que foi uma grande expansão do estado de bem-estar naquele período. Então, os déficits eram muito grandes, a emissão de moeda era muito grande, não tinha como meio que segurar. E aí eles ficaram meio com medo de romper, porque ninguém sabia o que ia acontecer, né? Tinha alguns caras dizendo, vai dar uma hiperinflação, etc. Aí o Nixon falou, meio que chutou o balde e rompeu, e acabou acontecendo quase nada, né? E eu acho que acabou acontecendo quase nada porque aquela ligação era meio irrelevante, entendeu? O dólar já estava dando aqueles serviços que eu estava dizendo, né? Já estava dando, já era um public good global, em termos de você plugar a sua economia no padrão de dólar, especialmente uma coisa que surgiu naquela época também, que era o mercado de euro-dólar. Então, nos anos 60, o padrão global era de controlar o fluxo de capital. Isso vem do Bretton Woods. Né? Bretton Woods, tem várias coisas em Bretton Woods, mas uma delas foi o pessoal de Bretton Woods, inclusive o Keynes, né? Nosso querido Keynes estava em Bretton Woods. Ele morre logo depois, falece logo depois, mas ele estava lá. Eles olharam para os anos 30 e falaram... E os anos 20, que era uma época onde você teve mais fluxo de capital e volatilidade das moedas, várias moedas abandonaram o padrão ouro naquela época, disseram, olha, aquilo era uma zona, não funcionou, não queremos aquilo, gera muita volatilidade, precisamos de um padrão, então vamos criar esse padrão, né, esse padrão misto ouro-dólar, né, que foi, na verdade, uma posição americana. Né? O Keynes queria um outro sistema, mas ele foi voto vencido, obviamente, porque ele estava representando, né, o poder, né, em decadência, que era a Inglaterra. Mas outra coisa que veio com o Bretton Woods é controle de capital. Então, a gente não vai deixar dinheiro entrar e sair, tem que ter uma razão, etc. e tal. Quando você tem a quebra do padrão nos anos 70, você também tem e já que tinha muito dólar rodando fora dos Estados Unidos, o que a gente vai fazer com todos esses dólares? Vamos criar um mercado para negociar isso, que foi o surgimento do mercado de euro-dólar em Londres. Então, Londres volta a ser, a City Londrina volta a ser, né, um centro financeiro global de importância, porque lá surge um segundo mercado de dólar, não regulado pelo Fed, né? Então, as pessoas conseguem fazer operações em dólar em Londres, né, fora do sistema. E aí realmente, que você também, né, os serviços, né, o bom lado do padrão dólar também começa a aumentar, né, porque foge Então, por exemplo, nos Estados Unidos, naquela época, o Fed regulava o tamanho de taxa de juros que você podia pagar em depósitos bancários. Não podia, era chamado Regulation Kill. Acima desse patamar, não paga. Feito a China faz hoje, por exemplo. O mercado de euro-dólar valia qualquer coisa, valia um negociado, você podia negociar qualquer taxa. Boa. Aproveitando essa oportunidade aqui para fazer uma pequena defesa de Lord Keynes, tão atacado pelos liberais, especialmente nos últimos anos, né? Ele estava... Eu gosto muito de Keynes, eu não ataco ele não, por favor. Não, mas eu digo, os liberais, de forma geral, eles olham e falam, essa impressão de dinheiro aí é coisa de Keynes.
Keynes perdeu em Bretton Woods, né? Keynes perdeu para o Henry Dexter, que era o secretário do Tesouro americano, que diga-se posteriormente... Ele não era secretário não, tá? Não, ele era É representante... interessante, talvez você vai falar isso, ele era comunista, sabe que era espião da... Era exatamente o que eu ia dizer. O cara que implementou o padrão dólar-ouro do mundo foi acusado pelo FBI de ser espião comunista. Ele era. É uma história um pouco mais complexa, mas ele tinha ligações com a União Soviética. Assim. Não, pô, isso eu acho um dos fatos mais interessantes da E história. Oppenheimer, né? Falando do filme que todo mundo... Ele e o próprio Oppenheimer. Ele e outro também tinham um passado meio estranho. Então, mas pegando um pouco dessa questão de Bretton Woods, já me queimando com os liberais aqui para fazer uma defesa de Keynes, o FMI ele foi criado como um defensor desse padrão em Bretton Woods, né? Tanto o Banco Mundial como o FMI surgem em Bretton Woods.